Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não atente. Este não enfático que o autor coloca no início desta sua colocação nos dá a entender que sua proibição era de fato importante para a comunidade cristã ali na cidade de Filipos. Atentar, neste caso, descreve sobre o não pôr o coração naquilo que é fruto de sua exortação. Alguns da igreja de Filipos só estavam olhando para o seu próprio umbigo, se deixando levar pelo egoísmo pessoal e com isso desprezavam os interesses do restante da comunidade cristã naquela cidade. O egocentrismo não podia prevalecer, porque assim sendo, quem mais ia sofrer com as perdas era a própria Igreja de Cristo Jesus naquele lugar. Não atente cada um. O próprio fundador do cristianismo, Cristo Jesus, deu o maior exemplo de todos os exemplos de que sua vida, por completa, foi para defender os interesses dos outros, como também os apóstolos de Cristo Jesus vinham pondo em prática este mesmo exemplo, ao deixarem seus interesses pessoais para se dedicarem ao reino de Deus em prol da Igreja de Cristo. E o missionário Paulo era um clássico destes exemplos para a Igreja de Cristo na cidade de Filipos. Ele abandonou tudo para se dedicar inteiramente às igrejas por ele fundadas, buscando resgatar vidas para o reino de Cristo Jesus. Não atente cada um para o que é. Ao que tudo indica, alguns dos líderes da igreja de Filipos estavam deixando de lado as atividades próprias da comunidade cristã para voltarem seus interesses nas coisas desta vida, deste mundo enganador, as coisas materiais. Era um momento de perseguição em que o Estado romano confiscava os bens de muitos cristãos. Com isso, alguns apostatavam da fé para não perderem os seus bens. Outros, mesmo tendo poder e influência perante as autoridades, porém se mantinham neutros em não defenderem a igreja para não ficarem mal vistos pela sociedade, principalmente pelas autoridades romanas. Não atente cada um para o que é seu próprio. Paulo ataca com essa sua exortação
o individualismo dentro da igreja de Filipos, onde, ao que tudo indica, era justamente o que estava acontecendo. É provável que naquela igreja se cumprisse aquela frase ou aquele velho provérbio que diz assim: eu estando bem, os outros que se lasquem. Essa é uma colocação feita aqui na nossa região. O cristianismo tem como lema a unidade do povo de Deus para os mesmos objetivos da comunidade cristã. Portanto, o egoísmo pessoal não deve ter lugar na igreja amada de Cristo Jesus. O que é de interesse de um deve ser defendido por todos de um modo geral, que faz parte do corpo de Cristo, da igreja remida do Senhor Jesus. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual. Este mais tem uma importância fundamental para que o autor passe a destacar sobre o que deve prevalecer no meio do povo de Deus. Paulo, neste ponto, escreve uma recomendação forte em termos de cumprimento da lei de Cristo, que é efetivamente a prática do amor fraternal entre todos aqueles que fazem parte da família de Deus. É como se ele apontasse o dedo para cada um dos membros daquela igreja e lhes afirmassem: você tem a obrigação de amar uns aos outros. Portanto, Paulo lutava para que a igreja fosse unida em torno de um mesmo propósito. Finalmente, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Não era momento para divisão, nem para racha entre aqueles que buscavam o reino de Deus e as coisas que são de cima. A igreja não podia se esfacelar diante das dificuldades e perseguições que estavam acontecendo ali na igreja em Filipos. Paulo faz um chamamento para os líderes da igreja de Filipos para que defendessem o rebanho de Cristo Jesus. E essa luta do apóstolo Paulo deve ser tomada como exemplo nos dias de hoje, com o objetivo de unir todos os cristãos em uma mesma causa, com os mesmos objetivos, que é defender o reino de Cristo Jesus, que é anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo a tempo e fora de tempo, para salvar vidas para o reino da luz, o reino de Cristo Jesus. Quero mais uma vez solicitar que você compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.